Queridos, tudo bom? Estamos aqui hoje para fazer uma live com a Mari Zuin sobre conflitos com os filhos, de onde que eles vêm. Deixa eu fixar aqui o comentário. Tudo bom com vocês? Bom dia para quem está no Brasil. Boa tarde para quem está aqui no fuso da Europa. Boa noite para quem está na Austrália, por aqueles lados. Tudo bem? Oi, Bia, tudo bem, querida? Ai, que fofas. Convidei lá todas as mentoradas em todos os grupos para poder tentar acionar, para ver se vocês apareciam aqui também. Mas estou bem feliz aqui que hoje a gente tá... Gente, hoje é aniversário da Nara! Não posso deixar de contar essa novidade. 8 aninhos, minha filhota, pelo amor de Deus, tô nervosa, tô ansiosa. Ai, ainda não me encontrei com ela, vou encontrar ela daqui a pouco. Oi, Pri, tudo bom? Oi, Mari, tu já chegou? Vou te colocar aqui na coisa, de chamar aqui. Vamos ver se você não me chamou ainda, eu vou te chamar. Ah, Mari. Mari Lacerda, maravilhosa. A Mari Martinson, que fez a mentoria também, que lindona. Até vi a Maia aqui que eu fui colocar. Tudo bom, lindas? Bom dia pra vocês. O povo chega de uma vez, aí o Instagram não vai colocando todos os nomes, não dá pra ver quem tá chegando. Tudo bom, querida? Oi, bom dia! Tudo Ai, ai. bem? Você tá me ouvindo Bom, bem? eu tô te ouvindo bem. Vocês estão ouvindo ela bem, gente? Todo mundo me escuta bem? Bom dia! Que alegria, Mar! Oi, Pri, tudo bom? Tô reconhecendo aí umas mães da mentoria. Bom dia pra você. Obrigada, Flor, por estar aqui nesse espaço, para poder trazer, brindar a gente com esse tema, com essa coisa maravilhosa. Gente, para quem não conhece a Mari Zuin é terapeuta da criança interior. Eu fiz o resgate com ela, que é um programa que ela tem com criança interior, que depois a gente vai falar a respeito disso. Mas queria só trazer essa história, esse link que a gente tem, né? Ela é mãe do Gui, que tem 6 aninhos, né? Tá com 6, né? Tá com Setembro de 6. 2026. Isso! Eu anotei tudo. E também ela tá aqui hoje para poder falar. Ela trabalha com Enneagrama também, que é um tema bem interessante para quem gosta de trabalhar com a criança interior. E ela já fez parte também de um bônus, quer dizer, ela presenteou a gente lá na mentoria com um bônus que ela fez com uma aula linda sobre a criança interior, os tipos a construção da personalidade e, enfim, é um privilégio ter você aqui para poder falar sobre isso, né? Ah, que linda! E aí, Flor, hoje a gente selecionou de falar sobre esse tema de conflito com os filhos, né? De onde que vem os conflitos com os filhos? E é muito lindo porque lá dentro do resgate você explicou isso detalhadamente, né? Obviamente, mas a gente vai poder ter uma sensação do que é isso, de entender a questão dos instintos, né? Mas, antes da gente entrar no tema, eu queria que você falasse um pouquinho, se apresentasse, complementasse o que eu trouxe e contasse, porque com certeza vai ter gente aqui que não te conhece ainda, contasse um pouquinho da sua história e explicasse como que surgiu esse interesse por falar da criança interior, porque eu sei que cada uma tem uma história. A criança interior Com não é uma coisa que certeza. a gente aprende na escola, infelizmente, né? Então, de repente, tem um momento da vida que tem esse chamado, a gente se conecta com essa história, se atreve a fazer esse caminho, né, de ir ao encontro da nossa... E aí a vida muda. E às vezes muda tanto que a gente quer trazer isso para as outras pessoas, né? Então, conta um Com pouquinho, certeza. que essa história também é muito bonita e acho que vai ser especial. Que linda. Obrigada, viu, Mar, pelo convite. Uma honra estar aqui, ter você no resgate. Bom dia, meninas. Mães aqui da live, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Se vocês tiverem qualquer questão de me ouvir, vocês me avisam, tá? Tá me ouvindo bem, Mar? Eu tô. Então tá bom. Gente, eu sou a Mari, eu sou psicóloga de formação, mãe do Gui, né, de 6 anos, e da Anjinha Helena. O Gui era gêmeo, né? E eu tive um parto gemelar e a gêmea dele ficou no ventre, né? Não desenvolveu. E a gente inclui ela no sistema, então nós temos 2 filhos, né? E quando eu estava grávida de 29 semanas, eu tive uma pré-eclâmpsia. Eu estava com 6 meses e meio de gestação. Eu estava voltando de um cliente, dando treinamento lá em São Paulo. Ai, gente, que lindas! Eu tô vindo aqui, que gracinha esses comentários. E eu estava voltando de um cliente, desse treinamento que eu dei, de uma empresa lá em São Paulo, e eu tive pré-eclâmpsia e tive que ir às pressas para o hospital.
Eu estava dirigindo, né? Cheguei em casa, fui às pressas para o hospital e meu filho teve que nascer de 6 meses e meio. Foi um susto muito grande. Foi, assim, sem dúvida nenhuma, um medo mais avassalador que eu senti, assim. Eu nem sei descrever, assim. É meio óbvio, né, que uma mãe de prematuro passe por muitos medos, mas o medo que eu senti foi absolutamente paralisante, assim. Eu senti, Má, que eu tinha muitos conteúdos que eu não sabia nomear. Aquilo me incomodou muito, porque eu não sabia o que estava se passando em mim. Eu me vi extremamente desamparada, me senti, embora tivesse ali mãe, marido, todo mundo junto, eu me senti tão desamparada, com tanto medo, tão vulnerável. E resgatando minha fé, a força, assim, fazendo um exercício imenso para que eu não paralisasse, porque eu sabia que meu filho precisava de mim. E fui, né, recrutei todas as forças e percebi ali naquele momento que tinha algo em mim que eu não sabia explicar o quê, que eu não sabia traduzir, mas que não estava sendo olhado. Eu me vi pequenininha na sala, no cantinho da UTI neonatal. Toda vez que eu falo isso, eu me emociono. Porque eu vi a cena, deu pequenininha, a Marianinha mesmo, no cantinho da neonatal, que mãe de UTI sabe o que eu estou falando, sabe o medo que é viver a atmosfera de uma UTI neonatal. E eu vi eu no cantinho da sala, assim, no cantinho da UTI. E aquilo foi um clarão para mim e me deu muita força, muita força. Graças a Deus ele nasceu super bem em saúde, teve assim uma super performance, né, na UTI, graças a Deus, saiu rápido, nasceu saudável, graças a Deus. E eu percebi que aquela menininha era fonte de muito medo, muita dor, mas também me traria muita força. E eu, depois da alta dele, que foi o dia mais feliz da nossa vida, e depois, né, de tudo se estabilizar, graças a Deus foi rápido e tudo bem, eu fui mergulhar nisso, porque para mim era inadmissível eu estar num lugar de psicóloga e uma arrogância também a gente querer levar as pessoas num lugar que a gente nunca foi. Eu me desconfortei comigo, assim, eu falei, que história é essa de você estar querendo, né, ajudar o outro, se você não sabe nomear nem o que você sente? Então foi um momento, assim, de muita... caiu muitos castelos meus, assim, muitas verdades que eu tinha construído de mim. Eu me achava absolutamente bem resolvida, super segura, forte para tudo. E foi assim, desmoronou, assim, como se eu tivesse todas as verdades que eu construí em cima de tudo que eu pautei minha vida, minha existência, fosse se quebrando, assim. Tipo, olha para você, você é realmente isso? Então, a gente recebe muitos convites durante a vida. Alguns são mais sutis e passam desapercebidos, e eu tenho certeza que eu já recebi muitos convites sutis. E quando a gente insiste em negligenciar esses convites, a gente recebe verdadeiros empurrões. E eu recebi um empurrão. Esse convite não teve como recusar. Eu fui exposta, assim, num nível, cara a cara, com os meus maiores medos, e eu não sabia nomear eles. Então, eu decidi para mim que aquele convite eu iria aceitar. Estava morrendo de medo de aceitar, obviamente, porque a gente tem medo de olhar para essa camada, de tudo que a gente escondeu, né? Que a gente construiu em cima da nossa dor, para não olhar para ela. Mas eu falei, vamos lá. Isso que você falou mesmo, que a gente ousa enfrentar e tem o carão aí para dizer, vamos lá. E eu tomei essa decisão. E aí uma série de coisas começaram a vir, série de conteúdos começaram a vir a partir do meu aceite. Porque eu falo assim, que não é a maternidade em si que nos transforma, é o nosso aceite ao convite. A gente precisa aceitar. É A gente um precisa convite, né? estar... Oi? A maternidade vem como esse convite para essa transformação, mas o aceitar que faz a diferença, porque você poderia também, dessa vez ficou explícito pelo que você falou, né? Tipo, não tinha como fingir que não vi, ai, não percebi e tal, realmente ficou escancarado, mas ainda assim você poderia ter optado por recuar, porque assusta, né?
Assusta, assusta, exatamente. Então, aceitar o convite é que faz toda a diferença para os conteúdos começarem a vir. E começou a vir, Má. E aí eu comecei a mergulhar, fui estudar. Como eu sou uma personalidade mental, eu comecei na cabeça, né? Então, eu comecei a estudar muito, a ir atrás de conteúdos. E como a minha personalidade tem medo de acessar dor no coração, eu deixei o coração por último. E aí, quando chegou a pandemia, aí o coração rasgou e não teve mais fuga. Aí eu acessei as dores da minha criança interior, os traumas, os medos, eles vieram todos, assim, abriu a caixa e veio todos, e eu fui acolhendo e acolho até hoje um a um. Então é um processo de autodescoberta muito grande e acontece que eu mudei muito a minha vida, porque a nossa criança interior é absolutamente relacionada com a maternidade, com o grau e harmonia das nossas relações, ela tem ligação direta, né? Os filhos, eles trazem gatilhos em nós, porque eles trazem espelhos das nossas dores, espelhos das nossas sombras. E quando a gente não está disposta a olhar, a gente devolve em grito. Então, a minha maternidade mudou muito a partir, né, desse autoconhecimento. Eu tinha muitos gatilhos, porque para ajudar o meu filho, e o filho vem encomendado para a gente, né? Ele é da mesma personalidade que a minha, então ele trazia muitos convites. Então, a falta de limite dele trazia muitos convites para a minha própria falta de limite, as dificuldades dele se frustrar trazia muitos espelhos para mim sobre as minhas dificuldades de lidar com medo e frustração, com a dor, com privação. Então, ele era um espelho diário, assim, um terapeuta diário, e eu não estava pronta para isso, até que eu rasguei esse coração e fui ali, acolhi mesmo no sentir, porque a cura precisa tocar o sentir. Enquanto a gente fica na esfera do entender, a gente não cura. É só a primeira etapa, etapa 1 de 10, vamos dizer assim. É só para a gente expandir a consciência mental, mas a gente precisa ir para a etapa do sentir e acolher o que doeu de fato. Emocionalmente, esse acolhimento tem que acontecer. E quando eu fui para esse lugar, a minha maternidade se transformou, meu casamento se transformou, a minha autoaceitação se transformou. Eu tenho muito mais sobriedade hoje para tocar minha vida, porque eu vivia correndo e parecia que eu corria de mim mesma, assim, sabe? Num frenesi da vida e não entendia por que tanta ansiedade, por que tanta aceleração. Na verdade, eu corria das minhas próprias sombras e depois isso foi se organizando dentro de mim. E aí isso deu tão certo que naturalmente, né? Isso virou meu propósito, mas naturalmente virou um programa, porque eu acabei desenhando a minha própria caminhada. Então, o meu programa de resgate da criança interior são os passos que eu percorri, eu validei, né? E hoje eu vejo lindamente assim, minhas alunas, inclusive você, com muito orgulho, caminhando o caminho que eu fiz. E quem me dera se na época eu tivesse uma Mari para dizer, olha, agora você vai para isso aqui, agora você olha para esse lugar. Então, eu acabei desenhando um programa lindo de cura da criança interior, porque é para cura emocional mesmo, é um programa vivencial com base no sentir e com base nessa cura. E eu desenhei meu próprio caminho. E aí tem uma das questões, né, desse caminho é olhar para os instintos. Então, tem os traumas da personalidade, da base da personalidade, e tem os traumas dos instintos. Então, são dois grandes blocos de traumas que a gente precisa passar, que ambos são traumas da nossa criança ferida, e a gente precisa passar por esses dois. E quando a gente olha para os instintos, ele tem uma relação muito direta com a harmonia das nossas relações. Por isso que a gente quer trazer isso aqui hoje, porque os conflitos com os filhos contam muito sobre a hierarquia de instintos que nós temos, nós e os filhos. E o quanto que isso tem ou não afinidade, o quanto que isso briga ou não. Porque, na verdade, o conflito tem essa base mesmo, instintiva. Não, e é lindo, né, Flor? Porque você trouxe esse relato, essa sua transformação de entrar em contato, de aceitar esse convite, porque eu sempre falo isso, né, que a maternidade é um convite para a gente ter um processo, para viver o nosso processo de autoeducação. Né? Quase como se fosse, no caso, um terceiro chamado da vida para, olha, aqui você está tendo a oportunidade de reconectar com a tua essência, né? O primeiro no nascimento, o segundo na adolescência, que muitas vezes se frustra e não consegue reconectar porque tem muita repressão dos pais e tal, e não consegue aí fazer esse resgate aí do contato com a própria essência. E aí, quando vem a maternidade, escancara de novo, e você tem essa coisa de ou fica explícito ou não fica, eu entendo o convite, não entendo, aceito ou não aceito, mas é uma oportunidade. E aí, a gente
quando a gente vai vendo esse processo e trazendo essa leveza, né? Porque no fundo o que eu vou conseguir com isso, se eu encarar esse processo e chegar até a outra ponta, que não é ponta porque não tem fim, tá, gente? Mas digamos que eu vou caminhando e evoluindo nesse sentido, eu vou recuperando o amor por mim mesma, né? A aceitação, eu vou integrando as sombras que eu deixei de olhar, que eu não conhecia, eu vou reconhecendo muita coisa que eu reprimi e vou aprendendo a integrar, não é eliminar os problemas, né? Tipo, e inclusive, o que eu acho que é mais lindo é eu aprender a honrar tudo que a vida traz. Viver o momento presente, né? Não ficar naquela ideia de que eu tenho que controlar as coisas para que saia tudo perfeitinho, que é um desespero, que é da ferida também, né? Eu que sou número 2 lá, tenho muito disso. Então, quando a gente aprende a honrar tudo que vem, a gente começa a ver beleza até naquilo que incomoda. Porque aquilo é um portal de cura. Aquilo é um portal de despertar. É uma chance de você despertar e identificar coisas. Ah, putz, então tem coisa aí que não está trabalhada em mim. Melhor olhar para isso. E aí fica lindo, fica bem mais leve, né? Porque eu já não estou naquela coisa do controle, eu preciso evitar tudo. Perfeito. Tá bem mais leve. Eu consigo fazer lição de casa a partir de cada evento, né? Para poder aprofundar no meu processo de mergulhar em mim mesma e cuidar maternar as dores da minha criança interior. E aí, ao mesmo tempo, eu também consigo ter consciência de quem eu sou, quem eu me transformei por conta da minha história, quem são as pessoas que estão ao meu redor, quais são os padrões que elas têm, né? Por que elas se comportam de tal maneira? Aí acho que é interessante porque a gente pode falar do instinto, né? Porque uma das coisas que a gente pode conhecer da história da pessoa, da personalidade da pessoa, do comportamento dela, é essa questão dos instintos. Aí começa a explicar pra gente o que são, afinal, esses instintos que você fala aí, que ajuda a gente a entender os outros. Má, deixa eu só complementar o que você trouxe, que tem toda a base para minha fala posterior e que foi incrível que você trouxe. Eu falo uma frase que eu gosto assim: o filho rebelde é aquele que não é visto. Então, isso vale para o nosso filho real e vale para as nossas sombras. Ela fica rebelde enquanto a gente não vê. E como é que ela vem? Na raiva. Então, pensa bem. Da onde surge o grito? Grito esconde dor da criança ferida. Então, se eu tô com os meus conteúdos reprimidos, a dor da minha criança guardada numa gaveta, todo mundo que relar perto dela, o que eu vou fazer? Disparar uma arma. Eu tenho que proteger essa dor. Enquanto eu não integro, olha a importância de integrar isso que você falou agora. Enquanto eu não integro, eu sigo reagindo aos gatilhos que me lembram dela. E filho é perfeito para lembrar da nossa dor, gente. Eles vieram para nós evoluirmos. Então, assim, se eu escondo numa gaveta o meu medo do desamparo, quando alguém não responde a minha mensagem, vai me lembrar dessa dor. E o que eu vou fazer se eu não acolhi ela? Eu vou falar, pô, essa pessoa está de sacanagem, né? Aquele filho da mãe que não respondeu para mim. Eu vou devolver isso em grito. Porque a raiva, o grito, é a reação em baixa consciência da criança ferida, de uma pessoa que ainda não olhou para o conteúdo que está escondido. A raiva é isso. Então, a partir do momento que a gente abre, integra essa dor, a gente pode soltar a arma. Então, o movimento, ele é simples. A arma é a nossa defesa para não olhar para a dor. A partir do momento que eu olho para a dor, integro ela e aprendo a acolher emocionalmente no coração, eu não preciso mais da arma. Então, esse movimento, eu passo a ver. Aí, o filho rebelde que não era visto, não precisa mais ser rebelde, ele não precisa mais gritar, né? Então, as mães que falam assim, por que eu grito? Porque você está negando o convite que essa pessoa está te trazendo de olhar esse conteúdo aqui. A partir do momento que você aceita esse convite e olha, você pode liberar, você vai passar a ver esse filho, ele não vai mais ser rebelde, você pode soltar a arma. E instintos, né? Agora, entrando no tema, ele tem tudo a ver com esses conteúdos. Porque o que são os instintos, né? Se vocês quiserem pegar papel e caneta aí rapidinho, para vocês irem exercitando qual a hierarquia de vocês, e eu e a Má vamos dar, né? Traremos vários exemplos aqui, porque instintos é um dos módulos do resgate, né? Do meu programa. São forças que nós temos impulsos da natureza em nós, tá? Nós nascemos com esses 3 instintos. Só que eles nascem em nós harmonizados. E os traumas vão tornando eles distorcidos. Então, os traumas da criança ferida é que vão distorcendo esses 3 instintos que nós ganhamos harmonizados, equilibrados. Então, eles vão distorcendo. Acontece que essas distorções vão levando eles a uma hierarquia. Então, nós temos 3 instintos e 3 hierarquias, né? Posicionadas nessa hierarquia que a gente vai distorcendo no decorrer
dos traumas aí da vida. Então, essa hierarquia, eu vou falar primeiro da hierarquia. Um é dominante, que é um exagero. Eu falo que é a nossa cocaína diária. A gente está o dia inteiro buscando essa cocaína, o dia inteiro olhando para esse lugar. Nós temos um intermediário, que é onde a gente se sacia, que é uma nutrição para nós, ele é usado equilibrado. É o mais equilibrado, é o nosso intermediário. E o nosso reprimido é o instinto que doeu tanto, é onde tem o maior trauma da nossa vida, doeu tanto, a nossa criança ficou tão ferida nesse lugar do instinto reprimido, que ela reprimiu, guardou na gaveta, literalmente, como eu falei. E aí a dor do instinto do reprimido é visceral, assim, é muito forte. E esses 3 instintos que eu vou contar vão se hierarquizando no decorrer da vida. Então, nós temos 3. Um é o instinto de autopreservação. Não tem uma ordem, cada um vai ter a sua própria ordem, tá? De acordo aí com os traumas e as distorções. Um instinto chama autopreservação, que é o instinto ligado à estrutura da vida. Então, são pessoas que são especialistas em tomar conta da própria vida. Então, é um instinto muito mais egoísta, entre aspas, porque ele tem uma energia muito mais voltada para si, para cuidar das suas próprias questões e para a estrutura da própria vida. Então, são pessoas ligadas. Vão comentando aqui se vocês se identificam. São pessoas ligadas com a organização. Sou eu. Duas! Estamos em duas Tá, aqui. eu sei. Tipo, eu e você, tamo lá, toca aqui. Presente, né? Organização, controle, ansiedade, questões de agenda, dinheiro, trabalho, comida, saúde, autocuidado, ninho, casa arrumada. Então, são as pessoas mais com medo de risco, são as pessoas que gostam de previsibilidade, são as pessoas que precisam que a estrutura esteja sob controle, tá? A Priscila aqui, um monte de gente já se identificando. É isso aí. Então, essa energia de autopreservação, ela é essa energia que cuida dessa estrutura. Então, as pessoas que têm esse autopreservação são pessoas mais controladoras, ansiosas, que tudo tem que estar no seu devido lugar, que não gostam de ser pega no risco, que precisam de um tempo para si. E aí eu já vou dando dicas de como que isso vai trombar com a hierarquia dos filhos, né? Gerando conflitos. Gerando conflitos. A energia de autopreservação precisa de economia de energia, porque a sensação é: eu preciso preservar a minha vida. É como se eu precisasse de um momento para respirar, sentar e falar: minha vida não está em risco. Eu preciso desse embotamento, eu tenho que ter esse momento, tá? E é uma energia mais autocentrada. Então, e tem essas neuroses, assim, por dinheiro, trabalho, ninho, saúde, organização, agenda, né? Eu, por exemplo, uma das minhas neuroses é a agenda. Tanto que eu não deixo nem minhas assistentes controlarem minha agenda, assim, de tão preocupada que eu sou com a agenda, assim, Agenda é uma coisa assim. Fez, assim, a Nara nasceu, foi um desespero do tipo assim, pelo amor de Deus, imagina se faltar dinheiro, pelo amor de Deus. Tipo, é uma coisa assim, uma pressão. Eu não posso largar esse osso, eu tenho que ficar cuidando disso, sabe? Porque não. Exatamente. Empreendedora, além de tudo, né? Depende da minha forma, que não é uma coisa que, tipo, tem um salário garantido. Exato. Então, assim, é um lugar que tem que trabalhar muito para não deixar surtada. Exatamente. Então, é uma sensação de que eu preciso cuidar, senão eu não vou sobreviver. O autopreservação tem a ver com essa sobrevivência física mesmo, assim. Dinheiro, trabalho, comida, né? Tem um outro instinto, que é o instinto sexual, que a gente também chama de 1 a 1, ou instinto de conexão. Esse instinto sexual, são pessoas que precisam, quem tem isso dominante, precisa de relacionamento mais íntimo e profundo. Eles têm o melhor amigo, são relações 1 a 1, one to one. Precisa dessa conexão mais íntima e profunda. Então, se uma mãe ou se um filho tem essa energia, são pessoas que vão demandar esse grude. Eles são mais sinestésicos, eles precisam de mais contato.
eles são mais agressivos, a energia sexual é mais explosiva, é mais intensa, é mais intrometida, gosta mais de novidade, de experiência, querem. Eu falo que a energia sexual não tem limite, tem muita dificuldade com limite, quem tem o sexual dominante. E precisam desse conexão, assim, porque tem traumas. Tudo isso tem a ver com traumas. Então, a pessoa que traz isso muito forte tem a ver com buracos, que eu contei da criança ferida, e que no resgate a gente vai cuidar desse buraco para sair dessas neuroses, né? Então, esse instinto de conexão 1 a 1, por exemplo, meu filhinho é sexual dominante. E ele é muito dominante. Então, depois eu vou contando a hierarquia aqui para vocês verem quando não tínhamos autoconhecimento, os conflitos que isso gerava, né? E tem uma terceira energia, que é a energia social. Então, pensa, ó, de autopreservação, ele tem uma energia mais voltada... Ui, deu uma travadinha. Para vocês também? São mais do embate, tá? Eles são mais explosivos, têm uma raiva visceral sexuais. E, então, muitas... Deixa eu ver se a minha conexão aqui que tá. Estão me ouvindo? Travou para todo mundo, pelo Travou? jeito, né? Não foi só para mim. Tava... Voltou? Volta. Você tava... Agora sim. Você tava falando Voltou? que o autopreservação é para dentro. Foi nessa hora que travou para... Ótimo. Tá bom. Voltou, gente? Todo mundo tá conseguindo ver? Ouvir agora? O que eu imagino é que deve estar ainda saindo a explicação de que travou. Vamos ver se agora voltou. Agora tem que começar a voltar. Voltou. Travou quando foi... Voltou, tá. Voltou. Tá voltando. Todo mundo tá ouvindo bem? Sim. Voltou. Tá voltando. Tá. Ótimo. Então, vamos pensar. Voltando então, ótimo. O instinto de... Ai, a Bia aqui, mãe inteira, querida. Aninha, que legal. O instinto de autopreservação, ele é um instinto mais voltado para si. O instinto sexual é mais raio laser, voltado para o outro, tá? Então, tem essa energia do embate. Então, o instinto sexual tem muita raiva, e é uma raiva dirigida, né? E muitas mães falam assim, meu filho tem muita raiva, e eu não sei de onde vem. Então, gente, a raiva vem muito do instinto sexual. Muito da raiva vem desse instinto sexual, e é trauma, não é uma questão que a pessoa quer ter raiva. Ela é instintiva. Então, a gente precisa ir para esse lugar de compaixão para poder manejar isso de uma maneira mais inteligente e não ficar confrontando o leão. Porque os instintos são leões. A gente tem essa empatia. Conhecer a característica do outro, né? O instinto do outro, a hierarquia, ajuda a gente a ter empatia por ele. Falar, tá, é justamente o ponto fraco. Exatamente. Então, por exemplo, o meu filho, quando ele tá em raiva, eu nunca falo para ele, calma. Porque é como se eu estivesse falando pro leão, não morde. Porque os instintos são leões que moram em nós. Então, o que eu tenho que fazer nesse momento? Sentar do lado dele, respirar junto. Então, a gente tem que manejar a partir do autoconhecimento e a partir dessa luz que está se abrindo, é ter compaixão para manejar isso de uma forma mais equilibrada e mais harmoniosa. E o instinto social, que é... Então, a autopreservação é um olhar para si, o sexual é um olhar mais raio laser dirigido, mais agressivo, e o social é um olhar mais amplo, para o todo. Então, tem esse terceiro instinto que chama social, que é o nosso instinto de pertencimento. São as pessoas com mais necessidade de pertencer, as pessoas que têm um networking mais, né, desenrolado, que é a energia mais política, vamos dizer assim. São as pessoas que transitam para fazer as manipulações, né, para ser reconhecida, para ganhar status, para ter liderança, ter destaque. São as pessoas que se preocupam com essa imagem no grupo, tá? E esse social, ele busca por pertencimento. São pessoas mais envolvidas em causas sociais. Então, você percebe as minhas amigas sociais dominantes, assim, nesses momentos que
que aconteceu com o litoral norte aqui de São Paulo, que foram muito tristes, são as pessoas que vão, que pedem cesta básica, que se mobilizam. Essa é a energia social, o do cuidar do outro. É uma energia muito mais da reciprocidade, da empatia, tá? Então, olha só. Coloquem em uma ordem aí do que vocês sentiram. Antes de eu e a Maíra darmos spoiler das nossas, coloca numa ordem assim do que vocês sentiram. Qual a energia dessas três é a sua dominante? Aí você escreve aqui a sua ordem. Primeiro a dominante, a segunda a intermediária e a outra a menor em você, a reprimida. Escreva assim: autopreservação chama de AP, sexual chama de SX e social chama de SO. Coloquem aqui essa ordem para a gente saber. Qual que é a ordem de vocês? Qual que é aquela neurótica que o dia inteiro você está buscando aquela cocaína, está olhando para aquilo? Qual que é a sua intermediária, que é onde você se nutre mais? Vai ficar gravada, sim, nos dois perfis. E qual que é a energia menor em você? Aquela que você menos usa, aquela que você tem mais medo, que você menos tem. Parece que você menos tem, porque ela está reprimida numa gaveta. Coloca isso em ordem. Vocês estão trazendo a dominante sexual, a outra trouxe a social. Se vocês quiserem trazer a ordem, colocar um do ladinho do outro, assim, sexual. Então, tem muita gente aqui da conexão 1 a 1. Algumas falaram, eu sinto muito mal por causa da minha raiva. Se alguém mandar ficar calmo, eu quero pular no pescoço. Alguém falou. Só aumenta a raiva, né? Exatamente. É igual você falar pro leão, não morde. Vai, tá bom. Você quer que eu seja outra pessoa, né? Que eu não seja leão. Igual pegar a boca do leão e amordaçar. Então, trouxeram aí algumas hierarquias de instintos. Então, a social é a última. A P, social sexual. Então, meninas, a reprimida, sei que é a sexual. Olha que interessante. Já trouxe... Porque só da minha fala... A Pri é igual eu, já... A P, SO e SX. Eu sou igual a Priscila. Minha irmã. No canal, não... Minha irmã chama Priscila, mas essa é outra. Tá. Legal, meninas. Olha só. A Lara, que legal, Aninha, bacana. Então, quando a gente descobre isso, por exemplo, a minha hierarquia é autopreservação, sexual, intermediário para alto, porque o meu sexual é bem alto também, e a social reprimida, tá? Aqui em casa eu sou assim. O meu filhinho é sexual dominante, autopreservação intermediário, social reprimido como eu. Então, nós dois compartilhamos as mesmas sombras, isso é um perigo. Porque se eu não estiver atenta a isso, eu não vou estimular a interação social nele. Então, eu preciso estar muito atenta quando a gente compartilha as mesmas sombras. E o meu marido, graças a Deus, é um social dominante para nos ajudar. É um social dominante, autopreservação intermediário, sexual reprimido. Então, eu vou começar a contar um pouquinho dos conflitos que acontecem a partir dos instintos e o quanto que esse autoconhecimento que vocês estão trazendo aqui hoje, à luz, vai ajudar vocês. A família, ela acaba tendo uma energia mais forte. Como aqui, na nossa família, o autopreservação é alto, porque é meu dominante e é o intermediário dos dois, a nossa família tem uma energia de autopreservação. Então, acaba que o sistema pega uma energia predominante, e isso é muito importante, porque existe um que vai estar mais tranquilo nessa energia, que é o meu caso, e existe alguns que vão, aí começam os conflitos, fazer um pequeno esforço para se adaptar à energia da família, tá? Que é o caso dos dois, que tem essa energia intermediária, mas não é alta como a minha. Então, quando a gente tem desestruturas aqui, tá faltando coisa na geladeira, as contas estão desequilibradas, não tem uma rotina estruturada, eu vou ter a tendência de exigir isso mais, porque isso é muito forte em mim, e os dois vão dar uma sambada ali para dar uma tentada de chegar nessa energia da família. Então, começam os conflitos aí. A energia predominante da família sempre vai ser a energia que tem mais ali nos membros, tá? Mas para uns vai ser mais fácil essa energia, mais neurótica, para outros ele vai precisar fazer um certo esforço.
Então, isso acontece aqui em casa, quando existem questões de planejamento, de riscos, eu vou ser sempre a mais neurótica. E eles vão dar uma equilibrada nessa neurose e vão fazer um esforço maior para ocupar esse lugar de planejar, para, né, dar conta do que a energia da família está pedindo. Uma outra coisa interessante é olhar os choques entre os membros. Então, o que a gente percebia antes desse autoconhecimento? O meu filho, onde estão as inversões? O meu filho, sendo um sexual dominante, o meu marido é sexual reprimido. Percebam a história do conflito aí. Eu tenho um sexual intermediário alto. O meu filho é um sexual dominante e o meu marido reprimido. Um sexual dominante, o que ele quer? Ele quer ir no banheiro com a mãe, amor. Ele quer sentar no seu colo para fazer xixi junto com você. Porque ele quer grudar. E o autopreservação, o que quer? Trancar a porta do banheiro e ter seu momento sozinha, tranquilo. Quer ficar ali? Ficar sozinha, socorro, dá ataque cardíaco, imagina o outro em cima, que aflição. Aí, ó, só pela sua fala, mas da taquicardia, provavelmente é um sexual reprimido mesmo, porque essa sensação de desespero Total. Reprimido, né? Pelo amor de Deus. E eu, como sou uma autopreservação, só que eu tenho sexual alto, eu consigo sustentar a necessidade de conexão do meu filho. Porque o que é instinto? É impulso de necessidade. São necessidades animais que vivem em nós. É mais forte que a nossa personalidade. Então, entre um bicho, um leão, uma necessidade instintiva e a nossa personalidade, a instintiva é mais forte. Então, ela sempre vai comer antes, ela vai engolir, vai morder antes. Então, a necessidade de fusão do meu filho, de conexão, ela é tão forte, tão distorcida, tão dominante, que me sufoca, porque eu sou autopreservação, mas eu sustento até a página 3, porque eu tenho um sexual intermediário para alto. O meu marido passa mal, que é isso que você falou. Quando tem muita exigência, e agora, obviamente, com autoconhecimento, e ele é super enneagramado também, né, meu marido, acaba que, por tabela, trabalha isso muito nele, ele passava mal, ele não conseguia ficar na carência do meu filho, porque é muita sucção. Os sexuais sugam a nossa alma mesmo. E o meu marido não conseguia sustentar isso por muito tempo. O que aconteceu na pandemia? O meu filho foi privado de afetos extras, com o melhor amigo, etc., porque a gente ficou trancado. O que acontece com o sexual quando ele é privado dos eleitos dele? Ele quer direcionar toda aquela necessidade dele para um eleito aqui dentro de casa. Quem que é o eleito do meu filho? Eu. O que acontecia quando ele tentava conectar com o marido? Não conseguia sustentar por muito tempo. O que fazia? Ele voltava em mim e me sobrecarregava. Então, no começo da pandemia, eu fiquei sufocada, porque ele não tinha os outros afetos para conectar, porque ajuda a distribuir quando tem escola, né? Os amiguinhos do condomínio para socializar, e na pandemia ele foi, né, privado disso e começou a direcionar só para mim, que sou eleita dele, e eu falava para o marido, me ajuda, cuida dessa sua energia, porque está me sufocando, eu estou sobrecarregada. Então, esse diálogo, para que a gente tenha essa clareza, ajuda muito os conflitos, porque sem autoconhecimento eu podia brigar, podia falar, pelo amor de Deus, você me sufoca, me deixa quieto, que é o que todo mundo em baixa consciência faz. Briga, joga raiva, conflita, porque tem essas questões de necessidade do outro que competem com as suas necessidades. Enquanto isso, eu queria cuidar das minhas finanças, que o começo da pandemia começou a fechar um monte de projeto, começou um monte de riscos acontecerem com dinheiro. Eu comecei a ficar desesperada por questões de finança, por questões de saúde, contaminação, máscara, aquela neurose do álcool e tal. Eu estava toda voltada para as questões de organização da nossa rotina, da minha estrutura, agenda. garantir a estrutura tem que funcionar direitinho, pelo amor de Deus, não faz eu gastar energia com isso, eu tenho que focar tudo aqui. Ai, Deus. Exatamente. Com dinheiro, com a saúde e meu marido privado de relação social. O meu marido nos grupos de WhatsApp, vendo o que estava acontecendo com os amigos dele, vendo o que estava acontecendo com a empresa, quem que estava bem, quem que não. O meu marido querendo cuidar geral, ali envolto nos grupos de WhatsApp, querendo socializar e querendo pertencer.
e cada um no sua própria comida, porque eu falo assim, que instinto é a comida do leão. A gente fica tentando comer aquilo o dia inteiro, só muda a comida. Então, enquanto meu filho queria a conexão, eu queria a organização, meu marido queria socializar. E sem olhar para isso, Mar, a gente teria conflitado muito, mas muito. Porque dá essa sensação de, pelo amor de Deus, me larga, deixa eu cuidar do que eu preciso cuidar, sabe? Deixa eu cuidar do que eu preciso aqui, eu preciso organizar minha vida, e ele eu preciso conectar, o outro eu preciso pertencer. Se a gente não cuida disso e olha para essas distorções que existem na família, principalmente dos instintos inversos, dá muito conflito. E a gente já estava num nível de autoconhecimento bom, então a gente pôde sentar, nós literalmente olhamos para isso, eu e o marido juntos, e a gente falou, a gente precisa se ajudar. Está acontecendo isso, né? A gente vai conflitar muito se a gente não olhar para isso com cuidado e com compaixão e com a leveza que precisa. Então, passamos muito bem durante a pandemia, brigamos quase nada de verdade, há muito tempo que eu não tenho gatilho de grito com o Guilherme, há muito tempo mesmo que eu não solto um grito aqui, porque esse exercício do acolhimento desses traumas, e obviamente que passa por esse meu mergulho profundo no sentir, eu sei exatamente de onde vem a minha dor de autopreservação, eu sei exatamente de onde vem minha dor social, que é a pior. Então, se eu não acolho isso emocionalmente, eu fico num lugar neurótico e estagnado, gerador de conflito o tempo todo. Eu fazia isso no começo do namoro com o marido, eu já tenho 10 anos e pouco com ele. No começo do namoro, quando eu brinco que a gente ia na padaria, ele saía com o WhatsApp do padeiro, assim, quase chamando o padeiro para ir comer um fundi em casa. E eu entrava puta no carro, assim, eu falava assim, pelo amor de Deus, você quer virar amigo de todo mundo? Não tem limite. Mas era sombra. Nós nos irritamos muito com o nosso instinto invertido. Na verdade, a minha sombra queria que aquele modelo que ele sempre trouxe para mim da socialização, eu quero aquilo para minha vida. E quando eu não tenho essa integração, esse reconhecimento que nós falamos, o que eu faço com o outro? Eu julgo, eu ridicularizo, eu grito, eu trago raiva. Então, todos esses efeitos, julgamento, raiva, grito, ridicularização, apontar o dedo, falar, larga de ser tonto, você fica convidando todo mundo para ir em casa. E era fonte de muito conflito entre nós. Mas quando eu integrei isso, hoje eu olho para ele e falo, muito obrigada por ser assim. Porque hoje eu reconheço que a energia que ele tem é a energia que mais me inspira, é a energia que é mais linda para eu trabalhar. Porque é onde eu tenho o maior trauma da minha vida. Então, é aquilo que faltou, que a gente não conseguiu integrar, né? E olhar para isso com essa amorosidade, falar assim, puxa, que experiência diferente, né? Você conseguir isso com espontaneidade, você ter essa urgência, essa facilidade, eu aqui com isso tudo atrofiado, querendo, no fundo, tenho uma dor, assim, uma inveja, tipo, eu queria poder ter isso também, mas não consigo entregar. Então, os relacionamentos, eles têm esse poder, né? De escancarar também as nossas sombras, aquilo que a gente não quer assumir, que está dentro de nós, ou não consegue olhar, ou tem vergonha, ou aprendeu a rejeitar, né? E fica nesse... Por isso que eu falo, é um convite a se amar de novo, por completo, né? Se aceitar por completo, tá? Consigo integrar também isso? Consigo exercitar? Consigo receber o convite que ele está me fazendo de experimentar o lugar desconfortável de tentar ser assim um pouquinho, mesmo me sentindo em estado de ameaça, porque no fundo é isso, né? Viver aquilo que o outro está vivendo, a sombra, né? Tipo, parece que é uma ameaça pra gente. Peraí, se eu for lá, se essa pessoa que se socializa, que busca o outro, de repente eu posso me decepcionar com alguma coisa que essa tentativa vai me trazer de negativo, porque a experiência que eu tive lá atrás, que foi o tal do trauma, me trouxe uma dor. E eu não quero que se repita. Então é uma proteção, né? Tipo, eu tô me protegendo. total. E aí eu olho pro outro e falo assim, ai, ridículo de precisar dos outros o tempo todo, ficar fazendo amizade com qualquer um, parece que, ai, que carência, ai, que não sei o quê, que necessidade de ficar lá, de sendo o cara incrível, sei lá, a gente vai no julgamento, mas no fundo, né, tá apontando 3 dedinhos pra gente. Exatamente, Má. Eu falo que eu gosto de usar uma equaçãozinha assim. Te gerou incômodo, é seu. Nenhum conteúdo que não é seu nos incomoda. Então, assim, quando não há incômodo, ok, tá bem trabalhado. Quando há incômodo, é seu. E vem de 2 lugares. Então, nos instintos, vem de 2 lugares. Se alguém te incomoda, lugar 1, é porque a energia neurótica dela é a mesma que a sua.
Existem coisas ali que ela está espelhando que você também faz e que está Uhum. difícil de enxergar. Então, assim, neurose compartilhada ou medos compartilhados, tá? Então, Sim, tanto no dominante quanto no reprimido. O que aquele outro está te incomodando são coisas que você também faz nos seus instintos. total. Ou sombra 2, aquilo que está invertido, que precisa ser desenvolvido. É. Então, assim, Eu uso a esse caso frase. do meu marido era nessa categoria 2, coisas que precisam ser desenvolvidas, que é tão difícil para mim, né? Exato, exato. Eu gosto daquela frase, escutou, doeu, leva pra casa que é teu. Exatamente, Má. Tudo que nos incomoda é conteúdo nosso, assim, a gente precisa olhar. Aí estão falando aqui, gente, meu marido é altruísta, ele é isso. Moramos na Dinamarca, ele já deu um remédio nosso do Brasil para um amigo dar para o filho, eu quase morri. É isso, essa é a energia social. E teve A energia alguém social perguntando vai aqui, olhar para o é, outro. total. Tem alguém perguntando, e quando o marido não colabora, não se interessa por essas coisas, ou fica só um pouquinho, depois sai fora, tem como também usar esse conhecimento, mesmo sem o cara tá querendo, sabe? Fizeram essa pergunta, acho que é interessante. Legal. Sempre começa por alguém, né, Má? Acho que o movimento sempre começa de quem tem acesso ao recurso primeiro, né? Então, eu falo que assim, antes de julgar o marido, vamos começar o movimento, porque aqui em casa começou por mim. O meu marido também olhava, assim, do tipo, meio desconfiado de tudo isso que eu estava trazendo. E a partir do momento que, com dados, fatos, né, relatos, eu ia trazendo meu próprio movimento e transformação, ele foi se encantando com aquilo. Então, foi um processo de autoconvencimento primeiro e transbordamento, porque a partir do momento que eu fui transbordando isso, naturalmente eu convenci ele. Agora, vai ter aqueles que não vão ser convencidos, e aí, gente, faz parte da caminhada do casamento, É, né? Nem todo mundo está na mesma página, nem todo ser humano está no mesmo lugar de evolução. E aí cabe a nós sabermos se essa ainda troca ali está equilibrada. Então, ok, ele não está nesse momento de autoconhecimento, mas ele entrega muito nessa relação em outros lugares. Então, a troca se equilibra em outro lugar e tá tudo bem. Isso é o grande exercício da troca equilibrada de um casamento, né? Tem uns que vão aceitar. Ontem mesmo, um cliente, a gente tem uma cliente de terapia, porque a gente faz a terapia da criança interior individual também online para o mundo todo. E tem uma cliente da Arábia Saudita que o marido vai começar a terapia. Uma cliente de uma terapeuta da minha equipe, e o marido ontem procurou outra terapeuta da equipe para começar junto a terapia. Então, alguém começa é. e o outro vai se sentindo picado por aquilo, né? A depender também do nosso transbordamento, da nossa transformação. Agora, ele tem livre-arbítrio, né? De não querer, isso é de cada um. É o Mas assunto dele, e a gente vai ter né? é a jornada dele, né? E a gente vai tentando equilibrar de outras formas essa relação, né? Eu também vou nessa história de a gente focar muito mais a energia no nosso processo, porque é o único que a gente consegue garantir, inclusive, realmente uma caminhada. Do outro, a gente pode acabar inspirando. E pelo fato da gente estar muito empenhada em trabalhar o nosso, geralmente o que acontece? A gente vai ampliando, aumentando o nosso grau de consciência, vai conseguindo ter mais tranquilidade para poder reagir, e o outro fica automaticamente mais curioso. Peraí, como é que você consegue agora? Aquela mulher que surtava com essa questão, de repente está de boa, o que aconteceu? Por que será? Eu acho que acaba despertando muito mais pelo exemplo do que pela insistência, Eu pelo convencimento, também pela acho, palestra que vai dar, exatamente. ficar passando um monte de coisa, ó, você tem que ler isso aqui, ficar insistindo, porque ninguém gosta, inclusive, dessa sensação de que, meu, alguém apontando o dedo dizendo, você não sabe o que você está fazendo. Olha só Exato, como eu entendo melhor. Vai mais pelo, exato. sabe? Foca em Eu você, porque, concordo perfeitamente, Mar. obviamente, que Porque a pode ser. gente naturalmente. Hum. Oi? Não, não, segue. Não, eu concordo naturalmente que a gente vai transbordar isso em prática e aquilo vai ser a nossa ferramenta de convencimento ou não. A gente vai inspirar ou não a partir desses exemplos práticos, né? Foi assim aqui. E aí eu fui trocando com ele, eu fui contando o que eu estava fazendo, né? E aí ele foi falando: nossa, isso funciona mesmo, eu estou vendo sua transformação. Então, foi um autoconvencimento e um transbordamento. E isso inspira o outro, né? Porque quando você mostra a transformação real, o outro fala: opa, eu também quero isso para mim, né? Flor, eu queria trocar falar sobre uma questão que me levantou, assim, quando eu ouço a sua história, quando eu vi lá dentro do resgate. Uma última coisa para a gente abordar, e depois a gente vai se despedindo. Você fala um pouquinho do resgate também para quem Tá ficou interessada. bom. Ó, Mas para a poder. Bia tá falando que travou. Má, será que Travou de qual novo? Má que travou? A Mari ou a Maíra? É, Qual das Más? é, Fala se vocês não, aí estão fica ouvindo as difícil. Maíra duas. ou Mari?
Travou Dá a um Má. ok se vocês estão escutando. Só passa um ok aqui pra gente saber. Vem sempre com um pouquinho de delay, mas vamos ver se voltou. É. Porque, em teoria, Você tá me ouvindo bem, Má? eu tô te ouvindo bem. Eu não tive, dessa vez não travou pra mim, não. Da outra travou. Tá normal. Mas Pronto. quando eu vi sua história dentro lá do resgate e ouvindo um pouquinho aqui de novo, eu lembro que você trouxe muito isso, assim, que o bacana que era que vocês tinham dentro da casa de vocês, cada um uma ordem de hierarquia, querendo ou não, né? Tipo, o marido lá tá com social super alto, o seu filho com sexual, você com AP lá, com a coisa da preservação, da autopreservação. E aí que isso é muito bom, porque enriquece a troca, né? Quando você tem consciência, na hora que você vai fazendo troca, um, de certa forma, vai estimulando o outro. Então, tipo, eu sei que isso aqui é meu ponto fraco, que é uma coisa que eu tenho mais dificuldade, então deixa eu tentar dar uma forçadinha para poder crescer um pouco nisso, para estimular. Porque se eu deixar do jeito que fica aquela coisa que não vai mudar nunca, e aí os conflitos continuam acontecendo. Aqui eu tenho impressão, eu não tenho mais a figura do pai convivendo comigo, né? Mas eu tenho a impressão de que eu e a Nara somos muito parecidas. E aí, o risco de atrofiar o bagulho. Como é que faz? O que eu faço? Adorei. Eu quero, tipo, óbvio que eu sei que eu não sou, não preciso fazer tudo perfeito, redondo. Mas assim, eu fico pensando, cara, eu acho que ela também é mais pra autopreservação, igual eu. E o sexual dela também não tá lá muito estimulado, entendeu? Tipo, no máximo social. E hashtag vai dar ruim. É. Não, isso é incrível, sua pergunta, Má, porque assim, no Resgate 2, inclusive, que você está indo para o Resgate 2, a gente vai trabalhar muito essas traumas dos instintos, né? Eu quero O dar que uma que spoiler acontece? aqui. Isso, a gente vai dar sim. Mas só para explicar, tem gente que me pergunta assim, é mais fácil então eu casar com quem tem instinto? É mais fácil bater, casar com instinto igual? Eu falo assim, olha, você quer resposta com autoconhecimento ou sem autoconhecimento? Então, assim, sem autoconhecimento, obviamente é mais fácil que bata tudo, porque aí você vai evitar conflitos, só que você também vai compartilhar sombras, então você não vai crescer. Ponto 1. Exato. Com autoconhecimento, é melhor inverter a confusão aí. Então, é ótimo que seja invertido, porque com autoconhecimento você vai ser estimulada a trabalhar suas sombras através do outro, da inspiração do outro, e um cresce com o outro. Então, com autoconhecimento, eu digo que é muito melhor ter a bagunça aí das ordens dentro da família, para que você tenha inspirações e estímulos, como você falou. Porque aí um vai puxando o outro. Em relação às questões que acontecem aí com você e com a Nara, e acontece comigo com o Guilherme no social, eu vivo isso aqui também. Então, assim, como ajudar a minha filha se eu compartilho das mesmas dores? Trabalhando as suas. Porque se você não trabalhar esses traumas, Má, então tem um trauma muito grande de escassez no autopreservação, muitos medos ali da sua criança ferida. E no sexual reprimido, desculpa, vai ter muito medo muito trauma e medo de sentir de novo ruptura afetiva, que foi sentida na sua infância. Se você não trabalhar isso daí, a tendência é que você materne, neurotizando o dominante dela e reprimindo mais ainda o que é difícil nela. Ou seja, você vai endossar a hierarquia dela sem trabalhar os pontos Vai ter de muita desenvolvimento. projeção. Muita. Porque se você não trabalha em si, como é que você vai estimular ela nesse lugar? Eu faço esse trabalho aqui no meu social. Eu tenho que estar muito em dia com o meu próprio autotrabalho social, do meu instinto social reprimido, para que quando meu filho tem medo de entrar num grupo, quando ele tem os amiguinhos da rua já jogando futebol, ele tem medo de ser rejeitado, quando ele está com medo do constrangimento. Ontem mesmo ele trouxe uma situação da escola. Tem 2 menininhas lá que ficam apontando o dedo para ele rindo. Isso é uma questão de trauma, de constrangimento social muito grande e que pode distorcer mais ainda o instinto social dele para baixo. E aí, se eu não estou muito presente, o que eu vou fazer? Eu vou gatilhar, eu vou ter raiva dessas meninas. Aquilo vai doer na minha criança ferida, eu não vou ajudar. Porque o que meu... E você vai querer levar ele para casa. Não precisa disso. Deixa essa gentalha longe de você. Exatamente. Eu vou ligar para a professora, porque aquela dor bateu na minha dor. E aí eu não ajudo, porque aí é uma mãe ferida, uma mãe criança ferida, tentando ajudar um filho que precisa criar recursos. Então, assim, eu tenho que estar muito presente nessa dor, porque aquilo me doeu, claro, não é negador. Ontem me doeu. Eu fiz o meu dever de casa de acolher no coração, emocionalmente, as minhas dores sociais,
de bullying, rejeição, etc., para que eu volte para minha mulher, mãe adulta, e olhe para o meu filho e diga o que meu filho está precisando de recursos. Se eu estou misturada com a minha dor, eu não ajudo. Então, eu tenho que estar muito presente nesse autoconhecimento, tanto no dominante quanto no reprimido, porque os gatilhos vão vir para você e você pode reforçar as neuroses e a repressão do instinto dela. Então, a gente só ajuda de um lugar no fundo, assim, né, interno. a melhor postura sempre é elevar a consciência, estando a bagunça ou estando muito parecido, estando invertido ou não, né? Porque é como a gente vai conseguir ter postura mais consciente, com mais presente, né? Com o que de fato a criança está trazendo de desafio, com o que de fato ela está tendo de necessidade naquele momento, né? Não é uma projeção que a gente está fazendo, não é a gente lá com o nosso instinto bagunçado e sequestrando a gente, dominando a gente, né? Nossa criança interior lá no comando da situação. É a gente falando, bom, beleza, já entendi nesse caso. E é a mesma dificuldade que eu tenho. Cuidado, Maíra, sua experiência foi essa. A experiência da tua filha não precisa ser essa. Já me deparei várias vezes com essa de ver minha filha sendo rejeitada e querer pular no pescoço das meninas, entendeu? Isso aí. O quê? Isso aí. Porque era a minha criança revoltada com a história que eu tive lá atrás. O que eu queria fazer lá atrás, e eu não pude fazer, me senti assim, fiquei cheia de ferida, e ninguém tem o direito de fazer isso com minha filha. Filha, vem pra casa. A vontade era essa, mas conhecendo o que a gente faz, conhecendo esse trabalho com a criança interior, tá, eu sei que esse é o ponto mais doloroso, tocou no meu ponto de dor, eu vou ter que maternar essa criança, respirar fundo e separar uma coisa da outra. Quem que é a minha filha? Quem é a mãe que ela precisa nesse momento? O que ela precisa nesse momento de verdade, de fato? Uma mãe que sai correndo e fala, beleza, desencana dessas meninas, nunca mais olha para elas? Né? E às vezes não é nem a solução, né? Não é nem tipo de dizer como que ela tem... É o acolher também a partir do que ela traz. E não a partir daquilo que você já imagina que ela vai estar naquele lugar e tal. Calma, vamos lá. Exatamente. Mas a gente não pode misturar a nossa dor com o que o nosso filho precisa. O perigo da gente não acolher, né, como perguntaram, como acolher de forma segura e saudável, que é o que a gente vai falar do resgate agora, né? Isso. Mas o perigo de não fazer esse acolhimento de forma segura e saudável, que é a missão e o propósito do meu programa de resgate da criança interior, ir para esse coração e acolher essa dor aqui, se a gente não faz isso, a nossa dor se mistura com o do filho e a gente não olha o filho, não olha a necessidade do filho, porque a gente tem a reação em cima da nossa dor. Então, qual que é a grande diferença? Eu reajo, criança ferida, ou eu respondo olhando o que o filho precisa, de um lugar adulto. Então, assim, a depender de como eu fizer, se eu reagir diante daquilo, eu estou na criança ferida. Eu não estou olhando o filho. Ou eu tenho consciência daquela dor, eu acolho no coração e eu respondo baseado no que naquela criança está pedindo de necessidade. Uhum. Então, esse é um grande crivo para nós. Sem fazer esse acolhimento, a gente se mistura com a dor do filho. E a gente faz melecas aí bastante grandes durante o processo. Flor, faz o convite aí, então, para as pessoas que chegaram aqui, que ainda não te conhecem, que ainda não estão inscritas na sua semana, o que você está propondo aí, para as pessoas saberem do que se trata. Legal. Meninas, tem uma setinha aqui em cima, ó, só para ensinar a achar meu perfil ali. Tá escrito o nome da live. Conflitos com os FI. Tem uma setinha do lado. Você clicar nessa setinha, você consegue achar o meu perfil. Consegue ir lá seguir o meu perfil. Embaixo da minha fotinho vai ter um descritivo. Eu preciso de ajuda em todos os sentidos. Então vem, Rebeca. Vai ter um descritivo lá, mãe, psicóloga, né? Então, primeiro é achar o meu perfil. Depois vai ter um link lá embaixo. Nesse link vai ter assim, inscrição da Semana Despertar. A semana que vem, eu vou ter uma semana, 3 dias, né? Que a gente chama de Semana Despertar, de lives gratuitas que vão acontecer no YouTube. Então, precisa se inscrever para ter acesso a esse link da aula, tá? Então, no primeiro dia da Semana Despertar, nós vamos fazer um teste para descobrir a nossa personalidade central, que eu já sei que a minha é 7, a Maíra já se identificou na 2. Então, primeiro dia é fazer um teste ao vivo lá comigo para descobrir a sua personalidade. Segunda aula, isso tudo é gratuito, mas precisa se inscrever, tá? Lá no link. A segunda aula vai ser Descubra a sua hierarquia de instintos. Aí vai estar um teste que vai falar sobre isso aqui, só que a gente vai ter um teste ao vivo. Então, o upgrade é que eu vou fazer um teste para que a gente saia disso com essa clareza e eu vou falar muito dos traumas de cada instinto.
Então, a gente vai conseguir olhar para essa criança ferida e falar, cara, eu tenho dor aí mesmo. Nessas situações sociais, eu realmente tenho medo de entrar, eu me sinto rejeitada, eu tenho medo do bullying. Então, a gente vai ter uma clareza maior ainda. Hoje foi uma degustação e já foi potente, né? Então, na aula 2, a gente vai ter o teste para descobrir a hierarquia de instinto, para vocês validarem o que vocês aqueceram aqui, e vamos falar desses traumas. E na quarta-feira, nós vamos descobrir a personalidade do nosso filho. Então, eu vou trazer como cada personalidade se comporta na criança, na infância. Então, como cada criancinha de cada personalidade se comporta, para que a gente, já sabendo a nossa personalidade e a hierarquia do nosso filho, e a hierarquia do nosso, desculpe, e a hierarquia dos nossos instintos, a gente olhar para a personalidade do filho e falar, e aí eu vou trazer muitos elementos de conflitos. Então, uma mãe 7 com filho 2, uma mãe 4 com filho 5, qual a confusão que isso pode gerar? Então, tem muitos gatilhos de raiva, muitos desencontros, da gente saber a personalidade minha e do filho. Então, na quarta-feira, a gente vai descobrir a personalidade do filho, pelo menos tem muitos sinais, indícios disso, né? Para ir observando, porque a criança ainda está muito próxima da essência, então é uma caminhada de observação e validação. Mas aí eu consigo, na segunda, descobrir a minha, ter bastante indício da minha personalidade, na terça, validar com o teste a hierarquia de instintos, e na quarta, a personalidade do meu filho. E na quarta-feira, Maia, eu vou abrir... Thaís, eu não vi sua pergunta. Se você puder perguntar de novo, querida. Você escreveu aqui, me responde. Eu não consegui ler a pergunta. E na quarta-feira, depois dessa aula da personalidade do filho, na quarta, dia 1, então vai ser 27, 28 de fevereiro e 1 de março, às 21 horas, no YouTube. Então, precisa se inscrever aqui no link da minha bio. E quem não achar o link, pode me escrever no direct que eu mando. E na quarta-feira, depois da aula da personalidade do filho, eu vou abrir as inscrições para cadastro. Pode chamar a atenção da afilhada, Thaís? Boa pergunta. Depende a relação, né, de padrasto com afilhada, tem a delicadeza aí da autoridade de pai e mãe, então depende muito da configuração que vocês, né, combinaram aí dentro da família de vocês, né? Quem que tem essa figura de autoridade, enfim. Então, é muito particular aí do combinado da família, tá? As aulas não ficarão gravadas, me perguntaram aqui. Então, as aulas da Semana Despertar não ficam gravadas. A aula 3 da personalidade do filho vai ser gravada como bônus para quem entrar no resgate. Então, na quarta-feira, após a aula do filho, nós abriremos as inscrições da turma 6. A Maíra fez a turma 5. Ela vai poder contar um pouquinho como tem sido a experiência dela. E ela está indo já para o resgate 2, para o nível 2 de resgate. E aí a gente vai abrir as inscrições do resgate da criança interior, turma 6. E vai ter uma série de bônus maravilhosos, de vivências de bônus. E que eu vou contar tudo isso lá na quarta-feira, após a aula da personalidade do filho. E aí eu abro as inscrições do resgate turma 6. E as inscrições vão de quarta até domingo apenas. E tem bônus, quem se inscrever na própria quarta-feira ganha um super bônus. Tem bônus de sorteio de livro, tem bônus de vivências. E aí eu vou contar tudo isso na quarta-feira e as inscrições ficam abertas para essa turma 6 de quarta a domingo. Que lindo. Gente, maravilhoso, ó. Super indico. Eu trabalho com questão de criança interior desde 2017, quando a minha filha estava com quase 2 anos, que eu comecei no Zoom de Mães com a Clarissa Tchokiara, que faz o podcast comigo. Foi o primeiro contato que eu tive. E aí fui adentrando esse universo, vivendo várias transformações. E estou sempre me incluindo nesses programas e tal. Acabei criando também o meu processo também de oferecer esse trabalho com a criança interior dentro da minha mentoria, dentro do meu processo de consultoria em criação consciente. E ter participado do seu também foi, com certeza, contribuiu para eu mergulhar mais ainda. Você traz a questão do Enneagrama, né, que faz com que a gente possa identificar essas personalidades todas. Isso ajuda muito, isso dá muito apoio. Esse tema dos instintos também. Ou seja, gente, quando a gente vai ampliando essa consciência de quem a gente se tornou, né, por conta da nossa história e como que são as dores da nossa criança e tal, a gente vai conseguindo realmente identificar aquilo que a gente tem que colocar foco, né? Tipo, então eu tenho uma dor em relação a isso. Poxa, deixa eu maternar minha criança considerando isso que aconteceu com ela e essa dor que ela tem, e essa característica, esse padrão que ela desenvolveu para se proteger, para poder, né, entender que é um mecanismo de defesa, aprender a aceitar mais isso sem ficar com uma resistência ou um incômodo de que, ai, nossa, não devia ser assim. Não, eu sou assim.
eu fiquei assim, e o que eu faço para poder me acolher, aceitar isso e me tratar bem e recuperar um pouco de leveza, de trazer confiança para essa criança que está aqui dentro, que não se sente adequada por conta disso, que está se sentindo abandonada, enfim, são várias questões, né? E acho que viver o resgate foi uma das coisas que contribuiu para que eu pudesse ampliar essa consciência, para que eu pudesse aprofundar mais. Sempre vai ter, tipo, aquela meditação poderosa que você fala, nossa, foi tão lindo, me saí tão... Consegui acessar tanta coisa e limpar tanto, porque, cara, cada coisinha que a gente vai fazendo nessa jornada, né, que a gente sabe, né, Mari, não é uma coisa que tem um fim, é uma caminhada constante, é um processo para toda a vida. Então, quando a gente vai entrando, né, eu vou lá com a Mari, e com a Mari eu senti isso, assim, foi tão gostoso, tão valioso, porque saí com leveza em relação a isso, e hoje eu já vejo que tal situação não gera tanto gatilho, porque eu maternei lá dentro do programa, entendeu? Então, assim, só tenho agradecimentos, faço o convite aqui, corroboro. Sei que tem muitas mentoradas minhas que já estão aí no resgate com você, ou ao contrário, pessoas que vieram do resgate para mim, entendeu? Então, essa coisa é muito gostosa, porque eu digo para todas as pessoas que vêm aqui e que têm programas também de autoconhecimento, criança interior, o que seja, o objetivo é em comum, é menos adultos feridos, porque isso vai resultar em menos crianças invisíveis, entendeu? Quando os adultos tomarem consciência de que eles têm que se trabalhar, eles têm que olhar para a criança invisível que eles levam dentro, para essa criança ferida que está dentro deles, assumem essa responsabilidade, esse compromisso, quanto mais esses adultos forem elevando a consciência deles e fazendo esse processo de aceitar esse convite, que pode estar escancarado ou não com a maternidade, por exemplo, meu, maravilha! O ganho é da humanidade. Eu digo, a gente está contribuindo para elevar a frequência vibracional da Terra. Perfeito, então, tipo, venham Mar. para Mari, e vai ser lindo, com certeza. E é isso. Ai, que Assistam lindo. No resgate... Oi, Mar, Não, desculpa. e é isso, assistam as aulas dela. No resgate, assim, só para todo mundo ter uma noção do que a gente faz rapidamente, a gente olha para a criança ferida, para a dor que justificou o desenvolvimento da sua personalidade, para olhar para os vícios dessa personalidade, como que essa criança ferida, se curada, leva para uma maternidade mais leve, para uma carreira mais autêntica, e como a gente cura a relação com pai e mãe, porque, na verdade, sempre começou com pai e mãe, começou com os nossos cuidadores, as faltas foram sentidas ali na relação com pai e mãe, na relação de vínculo, né? Então, ao olharmos essa dor e aprendermos a curar e fazer esse processo de acolhimento, porque aí que perguntaram como acolher, exatamente esse processo que eu ensino. Como acolher emocionalmente a dor da minha criança ferida. Seja a dor dos instintos, seja a dor da personalidade. Então a gente olha para isso, olha para a cura, olha para todos os mecanismos de defesa da nossa personalidade, olha para essa maternidade mais leve, para essa carreira com mais propósito, com essa liberação que a gente faz com pai e mãe, desse perdão e essa cura com pai e mãe. Olha para o casamento, tá? Então tem módulos de todos esses assuntos, esses temas. E o mais lindo, a gente consegue olhar para a nossa essência, a fazer o caminho de volta, a resgatar aquela criança feliz de essência que a gente deixou lá atrás e que não se sentiu bem-vinda. Então a gente consegue olhar para aquela autenticidade, para aquela liberdade. Qual que é a minha essência exatamente? Cada personalidade tem uma. E a gente consegue fazer com muita clareza, porque o Enneagrama é um GPS que nos leva para dentro de nós mesmas, né? Então, o meu foco é com mães, com mulheres mães, porque eu sempre trabalho o que tem por trás da raiva, a ferida que tem por trás da raiva, e o meu propósito é compartilhado com o seu Mar, a gente sabe disso, é curar esse mundo violento e trazer um mundo mais compassivo para os nossos filhos, para eles viverem aqui mais em paz, né? Para que os adultos feridos não derramem suas dores e suas violências sofridas nas crianças de hoje, que virarão adultos de amanhã e esse ciclo se repetiria. Então a gente quer romper esse ciclo juntas, por isso que a gente une forças, e quando a gente consegue ir para a essência da nossa personalidade, a gente encontra onde está a nossa verdadeira felicidade, que é o nosso penúltimo módulo, né, que é o módulo 14, que é um programa de 15 módulos, tem acesso por 2 anos, e ele é gravado e com algumas aulas de tira dúvidas ao vivo. Então a gente consegue trazer esse caminho de volta para que a gente veja onde está a nossa verdadeira facilidade. A gente tem que fazer as pazes com essa essência de novo. E o resgate nos leva lá. Porque no fundo é entender, né, que a criança ferida, ela está do lado, ela está junto com a criança, a essência da criança. E a gente não tem como
conectar com a felicidade se a gente não tá, se a gente tá negando a parte ferida. Tipo, tem que passar por isso, né? Perfeito, perfeito. A criança ferida está de mão dada com a criança feliz. Se a gente desbloqueou o coração para dor, nós desbloqueamos o coração para alegria. Porque o coração é o mesmo, a emoção sai do mesmo lugar. Quando a gente desconectou o coração para não sentir mais a dor da criança ferida, a gente desconectou a sensação de liberdade, o amor profundo, a gente desconectou a alegria mais genuína. Nós desconectamos todas as emoções juntas. Então, ao voltarmos e integrarmos a dor, nós integramos e abrimos a porteira e damos espaço para todas as outras emoções mais autênticas voltarem junto. E aí a gente é mais feliz, sem dúvida. Muito obrigada por esse momento tão especial. Vai ficar gravado assim, para quem ficou perguntando aqui. A gente vai subir nos 2 perfis. Quero muito agradecer a sua presença, a sua entrega, o seu compromisso, você ter aceitado esse convite aí, ter, inclusive, tornado isso jornada, propósito de vida, né? Assim como eu, me identifico muito com a sua história, porque tem várias coisas que são parecidas, até a ordem aqui das coisas, dos instintos. Mas, vamos lá. Hoje eu tenho um dia mega especial também. Tô aí conectada com a felicidade. É aniversário da filhota. Tô aqui preparando o bolinho dela. E logo mais a gente se fala. Se vê no Resgate 2. Isso. Tá bom? Só tem o Resgate 2, mas, gente, as lives vão ficar salvas. Compartilhem muito. Eu vi uma querida falando que vai compartilhar muito. Compartilhe essa luz. Isso, ó, se quiserem fazer aí os convites. Dá um sorrisão. Isso. Vamos tirar uma foto e compartilhar, gente. Ó. Tchau. Tchau. Obrigada, Mar. Um aviãozinho acho que agora já não faz sentido, mas enfim. Compartilhem com a gente qualquer coisa, marca a gente no Stories lá e a gente de repente compartilha também. Tá bom? Obrigada, gente. Beijo pra vocês. Beijo, Mar. Parabéns pra Nara. Tchau, meninos. Tchau, tchau.